Doutora Cristina, hoje é a nossa aula, né, da glândula do timo nas crianças infectadas, né? Essa é a parte final da glândula do timo. Então, Miyoko, pode tirar suas dúvidas? Ixi. Então, vai ser um pouquinho comprida. Onde que foi a folha? Já nem sei. Então, doutora Cristina, foi uma das conversas que surgiu, né, numa amizade que eu tive no Brasil, tá? Aí eu vou perguntar, assim, antes, as crianças nasciam, né? Quer dizer, assim, fisicamente, sem braço, sem os pés, nascia com toquinhos, né? Fisicamente. Aí, quando a gente era pequeno, mais ou menos assim, em síndrome Down era uma das doenças que estava afetando até 1990. Aí, isso, agora, na nossa época, se diz prematuras, crianças nascem pequenininhas, né? E autismo. Por que essas mudanças de doenças vêm ocorrendo? Devido à evolução ou devido ao causa e efeito das pessoas que têm problemas, que reencarnam com problemas e voltam, só que volta com outro tipo de doenças, como na nossa época. Nossa época se fala mais em autismo, né? E crianças prematuras. Por que isso, doutora Cristina? A paralisia infantil na região Nordeste, ela foi realmente devastadora. Cada doença que surge no planeta é um desafio para a medicina para trazer a cura, né? Mas devemos salientar que muitos espíritos que já reencarnam doente já estavam doentes no mundo espiritual. Dentro dele, com o novo corpo, ele vai trazer a deformação, ele vai trazer a patologia emocional, tá entendendo? Porque você não cria doença, você já nasce doente. É completamente, entendeu? E durante o transcorrer da sua existência, tudo aquilo que está armazenado vai surgir. Então, no caso da paralisia infantil, então, o quanto, né, a batalha foi grande, né, mas muitos espíritos não tiveram merecimento de cura. E quando veio surgir a vacina, né, através das gotinhas, então muitas crianças, elas não podiam mais andar, mas graças a Deus, as futuras gerações, elas puderam desfrutar da vacina e praticamente no Brasil não existe mais paralisia. Mas existem dramas, Miyoko, que é desconhecido da sociedade, né? A hanseníase. E a hanseníase, acredito eu, que é uma das patologias que mais existe no mundo, né? E ela não foi controlada, né? Então, aí é considerado no mundo inteiro um caso de pandemia, mas não é divulgado, né? Que você imagina se for divulgado os casos de hanseníase, irão entrar em pânico, né? Mas são muitos casos de hanseníase. Quando você vai para países de terceiro mundo, onde não há higiene, saneamento básico, aí eu pergunto a você, qual é a culpa da justiça divina nisso? Não tem culpa. Se o país não tem saneamento básico, não tem uma estrutura alimentar, é claro que qualquer vírus e bactéria vai atingir os vossos corpos. Mas aí não é prova, aí é negligência, né, de muitos governos que deixam uma situação dessa chegar a esse limite. Todo mundo preocupado, Miyoko, com o Covid. Você sabia que no Brasil existem pessoas que morrem mais de tuberculose do que de Covid? Nossa. Mas está entendendo? Aí quando você vai em regiões pobres do Alto Sertão, onde existe a fome, né, e a miséria, aí você entende por que aquelas pessoas estão sendo atacadas por esse bacilo. Não tem comida, não tem imunidade. Aí a expiação e prova também não é expiação e prova de jeito nenhum.
Então, quando você vai na cidade, né, como Recife e outros demais, aí vem a questão do vício da maconha, do cigarro, do álcool, aumenta ainda mais o número de pessoas com tuberculose na cidade. E aqui é uma questão epidêmica, mas vamos colocar o Covid lá na frente, né? Então, ninguém faz uma campanha para que essa população seja vacinada pela vacina BCG. Ela é obrigatória, mas ninguém está preocupado com isso. Qual é o vírus da moda? Ah, é o Covid. Não é tuberculose. A tuberculose avança, né? Então, existe a tuberculose pulmonar, existe a tuberculose óssea. Então, olha, então não é só um tipo de tuberculose. Então, tudo aquilo que o homem se torne negligente não é expiação e prova. Mais uma coisa. Doutora Cristina, a guerra também contribuiu com isso? Quando vamos estudar os fatores da Europa, né, da Ásia, com relação a várias guerras e as situações também, né, de muitos corpos, falta de higiene, mutilações, hospitais sem ter recursos nenhum, claro que a Europa sofreu como a Ásia sofreu. Mas qual era o grande problema, tanto da Europa como da Ásia? O grande problema foi uma guerra atrás da outra, que ninguém resolveu seus problemas, mas criou um, né? Criou aí o que a gente chama da gripe espanhola, da peste bubônica. Então, criou várias situações virais e bacterianas pela falta de higiene e por muitas batalhas travadas e os corpos expostos. Isso também eu não considero aí um castigo de Deus, né? É a inferioridade humana. Então, quando você parte para uma guerra, eu acho que todos os limites de diálogo acabou, mas a gente sabe que a chance não. E um lado tem que ceder. Numa guerra, o lado tem que ceder. Só que o que é que acontece? Os homens são orgulhosos. Mesmo que eu não tenha um batalhão suficiente para vencer uma guerra, mas eu devo levar esse batalhão ao sacrifício. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Porque eu não levaria esse batalhão ao sacrifício, eu ia negociar para preservar a vida de pai de família, né? Doutora, referente a essas doenças do que a Milka estava falando, poderá haver a época assim, essa época vai ter mais hanseníase, negócio a senhora falou. Aí chega mais de uns 5 anos, vai ter tal doença, né? A doença tal vai ser mais, o nível vai ser mais alto, aí diminui a hanseníase. Aí, daqui a mais 2 anos, pode vir algum vírus, vai ser mais alto, aí se diminui essas outras doenças. Isso é uma possibilidade ou já está acontecendo? Olha, os homens de interesses materiais, eles vão ter interesse na doença da moda. Qual é a doença da moda? É o autismo. Mas no Nordeste se morre mais gente aqui, pessoal. É de dengue, chikungunya e zika. Como é que o mosquito devasta uma região como essa? Aí, veja, isso aí o homem já explorou, já tinha que tirar dessa doença. Agora é o autismo. A gente tem que explorar o autismo agora. Então, explorando o autismo, muitas clínicas vão ficar milionárias, muitos laboratórios que vão vender medicação também. Depois que passar tudo isso, o autismo vai continuar e vocês nunca vão mais ouvir sobre esse transtorno. Olha aí. Não vão vir mais, porque já vai aparecer outra coisa para que os laboratórios venham explorar a doença. Entendeu? Então, o problema das doenças terrenas são as explorações sobre elas. Como é que a hanseníase existe desde a época de Jesus? Tem controle, mas não tem cura. Que situação? São 2025 anos que a hanseníase está aí, pessoal. Mas para a ciência, olha, a gente já estabeleceu o lucro em cima disso, então ninguém fala mais nisso. Os doentes vão aparecer, vamos continuar vendendo remédio. O que é que a justiça divina tem a ver com isso? Nada. Não tem nada a ver com isso. Existe apenas uma exploração em determinadas doenças a cada século, né? Vão explorar aquilo ali. E na medida que for explorando e vai aparecendo outro, e aquela vai perdendo lucro, vão estabelecer lucro em outra doença. Aí você vai dizer, como é que pode? Está nascendo criança X,
essa doença não pode, tomou conta do mundo. O que tomou conta do mundo foi a divulgação, não foi a doença, né? Ah, entendi, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Cristina. Cíntia, vamos lá? Doutora Cristina, aqui diz que o espírito que vai reencarnar absorve da atmosfera da Terra, né? Vírus e bactérias e fungos. Essa contaminação já está meio que prevista, tipo, antes da pessoa nascer? Ou, assim, quando ele está no ventre, ele já começa a absorver isso? Quando ele está no ventre, no caso, ele é sustentado pela condição imunológica da mãe. Mas o espírito que vai lhe visitar, ele já está sendo infectado pela atmosfera terrena. Então, quando ele entrar naquele corpinho, a situação vai ser complicada. Só que isso nas escolas, nas colônias reencarnatórias, existe aula sobre essas patologias que eles adquiriram. E, claro, você está numa colônia, está tudo bem com você, mas você vai entrar no campo de batalha onde você errou. E todos eles são instruídos das consequências das drogas, que vai ter convulsão, do álcool, que vai ter cirrose hepática, pode ser que a reencarnação não se conclua. Então, ninguém sai daqui leigo. Todo mundo sai sabendo das possibilidades que vai acontecer. E, de repente, quando corta o cordão umbilical, agora o estado imunológico é independente, né? É dele. Olha o problema. E aquela mãe, às vezes, na inocência, diz, mas ele, quando estava na minha barriga, era uma pessoa sadia, a ultrassom estava tudo normal, está entendendo? Eu não sei o que aconteceu. Ora, ela sustentava o imunológico dele, mas agora o imunológico é independente dela. É a partir daí que começa a aparecer os problemas, né, pessoal? E esses problemas que estão ali, está justamente na camada patológica do perispírito, né? E essa camada, quando ela entra na Terra e você era muito viciada, ela começa a jogar todos os sinais de doença para o novo corpo. Quer dizer, você já era doente, reencarnou doente e vai morrer doente. Cláudia, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar depois, tá? Doutora Cristina, referente a essa parte que a Cintia estava falando, essa é uma dúvida boba, mas eu tenho que perguntar, doutora. Já que ele vem, né, sobre ele absorve da terra esses vírus, bactérias e fungos, e a proteção da espiritualidade, já que, no caso, quando é o momento do reencarne, a espiritualidade está presente naquele momento, né? Mas como que ficaria essa proteção? Quer dizer, não existiria, independente... Vamos lá. Se você predomina sobre a matéria, você tem defesa própria, né? Se a matéria predomina sobre você, Cíntia, te prepara. O negócio vai ser grave. Quanto mais materializado for o espírito, mais doente será a matéria. Quanto mais desmaterializado for ele, doença zero. Então, isso quer dizer que a predominância do espírito sobre a matéria, isso quer dizer que fungos, bactérias, seja o que for, ora, ele está imune a tudo isso. Jesus nasceu aonde, né? Na manjedoura, né? De quê, né? De animais. Ele pegou a infecção? Não. Predominância do espírito sobre a matéria, entendeu? Ele tem imunidade a 100%. Você pode pegar um espírito desse elevado, colocar perto de qualquer animal, perto de qualquer vírus, que não vai ter efeito nenhum, porque existe mais luz do que matéria. E onde existe mais luz do que matéria, não existe doença. Entendi, doutora, obrigada. Vamos lá, então, Miyoko. Então, e outra coisa, doutora Cristina, sobre autismo. É uma conversa que eu tive com a minha irmã, né? Aí ela disse que uma pessoa que ela conhece, que o autismo surgiu já assim na idade de 40 e poucos anos. Isso pode acontecer? E ele está tomando até remédio agora disso.
O que está acontecendo aqui no Brasil está acontecendo no mundo, né? Diagnóstico de autismo falso. Eu encontro diversos diagnósticos de autismo falso. E os psiquiatras sérios no Brasil já estão dizendo 90% dos diagnósticos de autismo estão errados. Então, por que eles estão falando isso? Porque existe uma característica de comportamento do transtorno. E muitas crianças não têm essa característica. Imagine que eu trato de criança que chegaram com laudo aqui porque a criança era retraída, tímida, a professora disse que era autista. Quem aqui não é tímido e retraído? Me diga só. Aí todo mundo é autista? Não. Aí agora partiram para os adultos. Então, quando eu vejo essa epidemia de diagnóstico errado, eu já penso uma coisa, né? Estou favorecendo laboratórios. Entendeu? Eu peguei as crianças, eu vou para os adolescentes e vou chegar agora nos adultos. Daqui a pouco, velhinha de 80 anos está com autismo. Porque o interesse, na verdade, não é cuidar, é explorar. É diferente, entendeu, meu? Então, eu vou explorar e sair o transtorno. Quando eu vejo crianças aqui, né, autistas kármicos, aí eu digo que é complicado. Mas esse número só chega a 10% no meio de 100, pessoal. Olha como a coisa está grave em termos de diagnósticos falsos. Quando eu vejo que é kármico grave, eu digo, olha, realmente é complicado, viu? Mas aí a gente parte para a genética do pai e da mãe. Quando a gente parte para essa genética, então a gente já percebe que um dos dois ali realmente tem uma falhazinha no DNA. Está entendendo? Aí juntou-se essa falha com a lei de causa e efeito. Então a criança nasceu ali com autismo kármico. Mas os 90 que eu vejo aqui, epa, peraí, eu não vejo essa gravidade de autismo. A terapia vai resolver, aí vem a introdução de medicação, em alguns fica complicado. Agora, cannabis aqui no Brasil para autismo, acalma um lado, mas desenvolve a obesidade na criança mórbida. Então, olha, todo mundo agora quer dizer para mim que a cannabis resolve o problema. Olha, cria outro problema, porque anula as medicações que o autista tomava. E ele se criado pelo cannabis. Mas qual é a propaganda agora do Brasil? É o cannabis. Então, quando eu vejo a introdução dessa medicação, é uma escolha da mãe, eu não vou me meter nisso. É uma escolha dela. O que eu posso dizer a ela? Eu disse, olha, veja só, a criança vai ficar sonolenta? Vai, sonolenta, e tem outra coisa. Vai dar uma crise nela de compulsão alimentar, viu? Ela não vai querer comer. E elas estão vendo isso. Então, a criança ganhando peso rapidamente. Mas, doutora, bem que a senhora disse, eu lhe avisei. Porque se existe artigo científico dizendo, né, na Europa, que o cannabis não serve como medicação neurológica, e por que os outros países aplicam isso? Mais uma vez, eu digo a você, é a medicação da moda, então eu tenho que vendê-la, não estou preocupado com as consequências. Aí, daqui a 10 anos, 20 anos, você vai ter mais estudos dizendo, olha, isso provocou nas crianças que agora são adultos, Alzheimer, Parkinson, provocou tudo isso. Por quê? É uma droga introduzida onde essa droga não tem controle no organismo. É diferente da medicação controlada. A medicação controlada, ela é controlada por miligramas, não é isso? Só que o cannabis tem isso, pessoal. Não existe controle sobre isso. E se não existe, cada organismo vai absorver de uma forma diferente. Uns você vai dar uma colherzinha por dia, tá certo? Daqui a pouco ele quer 3, o outro quer 4. E agora? Perdeu o controle da situação. Então, por isso que orienta as mães, foi seu neuro que passou, certo? Eu não posso me meter em medicação, eu só estou dizendo os efeitos. Aí você pesquisa. E depois vem a surpresa, né, de tudo isso. Obrigada, Cristina. Pode falar, Cláudia. A doutora entrou nesse assunto do autismo, né? Como eu trabalho com crianças autistas, eu
tô assim com uma dúvida bem grande a respeito de um aluno que ele vomita muito. E o engraçado, assim, é que ele, vamos supor assim, não é numa situação, vamos dizer que você acabou de comer e aquilo fez mal e volta, né? Tipo, ontem à tarde ele já tinha comido lá por volta de 11h30, meio-dia, né? Ele veio para cá, era umas 2 horas da tarde, e ele parece que ele engole o que ele tem na boca, tipo assim, ele lanchou, né? Então, ele comeu uma banana e uma ameixa preta. E aí ele mastigou, mastigou, mastigou e ele engoliu. Não deu, acho que uns 20 minutos, mais ou menos, ele começou a mastigar alguma coisa. E eu falei, deixa pra eu viver. E aí ele não quis abrir a boca, né? Daí eu fico fazendo assim, com brincadeiras, até ele abrir a boca. Na hora que ele abriu a boca, tava ali assim, o macarrão que ele tinha comido no almoço, e não tinha nada, nem a banana e nem a ameixa preta, mas ele tava com o macarrão ali, imaginando. Eu falei assim, cospe, né, cospe, se você quer, né, pôr pra fora, cospe. E aí ele engoliu. Nossa. Numa situação anterior que ele tinha vomitado no carro, ele também, como tem aqueles porta-copo, ele vomitou ali, aí ele pegava assim o vômito e batia na janela de vidro. E depois, eu tentando segurar a mão dele para ele parar de bater no vidro, aí, como estava vomitado, escorregou assim a mão dele, da minha mão, e aí ele pôs a mão no porta-copo, que estava cheio do vômito, e começou a engolir o vômito de volta. Comeu o vômito. Olha, veja só, aí é o processo do autismo e as obsessões sobre ele, certo? Aí a gente não vai levar para o lado do carro, porque eu já vi autista incorporado e olha, não é brincadeira, não. A violência da comunicação é muito grande, entendeu? E a gente tem que ter pessoas para segurar. Eu não chamo aquilo de uma crise, eu chamo aquilo de um ataque obsessivo. Então, depois que a gente afastou a entidade, ele voltou à normalidade. Então, como é que esses países vão cuidar de autismo sem ter a medicina espiritual? Eu vou dizer uma coisa, é querer esgotar o mar com um balde. Não tem evolução. Então, quando você vem para o setor de psico dos hospitais espirituais do Nordeste, e tudo aquilo adaptado para melhorar aquela criança. E nós temos grandes resultados com isso. Grandes resultados. Porque a gente aliou a neurologia, a psicopedagogia e ao tratamento espiritual. E ainda tem o atendimento psicológico da mãe, que não é fácil para ela, né? Esses 4 pontos de vista é que vai recuperar. Agora, adianta eu tratar do autismo sem tratar do espírito que está ali, né? No processo obsessivo, porque alguns é obsessivo, outros não. E o obsessivo, ele é violento, viu? Ele parte para cima. Então, por quê? Aquela criança tem uma alta sensibilidade neurológica, está vindo 2 pensamentos na cabeça dele. Um é o dele e o outro é do obsessor. E como é que ele vai entender essa mensagem? A mensagem vai ser, alguém está me agredindo, eu vou agredir também. E parte para a agressividade da mãe, do pai, entendeu? Da psíquica que está ali. Então, eu vejo o seguinte, né? Nós estamos dentro de um funil, nós não temos saída porque os homens não acreditam nos espíritos, mas acreditam nas suas terapias, e isso vai realmente para um fim trágico com relação às mães. Porque o número de mães de autista também, que vai cometer suicídio, vai ser muito grande. Entendeu? Vai ser muito grande, porque elas não vão aguentar. Você sabe muito bem que tem mãe que passa 24 horas sem dormir. Não é fácil para essas mulheres, não, pessoal. Com o tratamento espiritual, a gente vê aqui que há um repouso, né? Há um repouso, ela descansar, porque a gente está ali cuidando, mas sem tratamento, só medicação e só treinamento não resolve isso, não. Cíntia? Doutora Cristina, essa contaminação que esses espíritos recebem, né? Aqui diz que transmite para a mãe, né? Mas isso, assim, é que seja citado a mãe,
Os pais não recebem nenhum tipo de influência assim? Olha, é interessante que quando o processo de perseguição é na mãe, geralmente o obsessor respeita a reencarnação, viu? Ele não ataca, não. Mas no pós-parto, olha, o negócio é sério, ele parte para cima, entendeu? Então, alguns dizem assim, olha, aquela criança não tem nada a ver com isso, não. O meu problema é com ela. Como é uma lei de causa e efeito, essa mãe, às vezes, não se preparou para isso, né? A prece, o evangelho, a moralização, tudo isso são mecanismos de defesa, mas se uma mãe dessa vive dentro de um bar, qual é a defesa dela pós-parto? Nenhuma. Entendeu? Ela pode ser levada a um processo obsessivo, complicadíssimo, e aquela criança, às vezes, vai ficar órfã de mãe, porque aquele espírito, a agressividade dele é muito grande, né? E existem casos que Kardec conta com relação a isso, que até ele evocou um espírito perguntando a ele por que ele esperou 9 meses para obsediar a mãe. Ele diz, porque quem estava ali não tinha nada a ver com isso, meu problema é com ela. Entendeu? Então, nessa doutrinação, ele deixa bem claro que alguns espíritos eles sabem separar as coisas, né? Doutora, é possível que quando a criança nasce, aqueles irmãos inferiores, né, com o qual fazíamos parte, eles possam interferir na saúde desse espírito após o nascimento dele? O grande problema não é os que estão em região inferior, é os que estão aqui na crosta terrestre, né? O que é que diz lá no livro dos espíritos? O espírito reencarna onde errou, não é a casa só não, é o bairro, né? E naquele bairro ali onde você já nasceu, você aprontou. Então é ali agora que você está mergulhado na matéria e eles vêm com tudo para cima de você. Por quê? Ninguém escapa, né? Você muda de corpo, mas não muda de atitude. E agora? Você era homem, mas nasceu mulher. Eles também não querem saber disso. Eles querem saber que para dor não existe sexo, né? Entendi, doutora. Obrigada. Miyoko? Eu acho que é a última pergunta. E outra coisa, doutora Cristina, o que deu, né? Eu estava conversando com a psicóloga, né? Aí ela disse que no autismo as crianças já vão no mini maternal, pequena, né? Com 1 ano e 5 meses, com 1 ano e quase 2 anos. Aí diz que os pais recebem, né, o bilhete da escola dizendo assim, a mãe que estava contando para a psicóloga, né? Aí dizia assim, o seu filho tem autismo. Aí ela disse, aí as características do seu filho é isso. Ele brinca sozinho, né? Não se preocupa com ninguém. Nos bilhetes que falam, ele morde as crianças, né? Briga com as crianças. Que mais que ela falou? São sintomas que a escola, né, dão para os pais. Aí os pais levam para a psicóloga, né? Aí a psicóloga disse, como é que uma escola está preparada para dar esse tipo de diagnóstico? Não pode. Vê só, Miyoko. Quem de vocês, criança, não falava sozinho, não brincava sozinho e nunca deu uma mordidinha no amigo? Todas as... Então, eu acho que, olha, neurologia, psicopedagogia seriam os mais indicados para fazer isso. Mas aqui no Brasil, as professoras virou neuras. Pelo amor de Deus. O menino não fala, é autista. Se fala demais, é hiperatividade. Coitado dessas crianças. Então, o mundo infantil ainda, pelo desenvolvimento cerebral, é muito indefinido, entendeu? As emoções, né? As atividades neurológicas deles pode ser rápida, pode ser lenta. Isso só vai se estabelecer, pessoal, depois dos 7 anos. E a conclusão neurológica
ela só acontece a partir dos 10 anos. Então, tudo ali pode estar confuso, né? Eu tenho crianças aqui que têm hiperatividade, que eu deitava na maca, parecia uma pipoca. E não está boa. Quietinha ali, fazendo tratamento. Ora, o que é que acontece? Eu acho que o que falta aí é a união da ciência material com a ciência espiritual, né? Cíntia? Obrigada, Cristina. Doutora Cristina, então quer dizer que o conhecimento e a prática da espiritualidade aumenta a imunidade das pessoas? A função espiritual, ela aumenta a imunidade. Então, o conhecimento, ele não é tudo, sem evolução. Para que o conhecimento ele seja tudo, ele tem que vir aliado à evolução espiritual. Muitos conhecem, mas não praticam mal. Mas muitos, quando não conhecem, mas têm um coração bondoso, não têm tendência para fazer o mal. Está entendendo? Já nasce mesmo dizendo assim, olha, eu posso não conhecer nada na vida, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Isso é uma evolução. Enquanto que o outro, né, se perdeu pelo conhecimento, diz, olha, eu tenho conhecimento, é para ser aplicado mesmo. Eu faço, mas fez errado. Entendeu? Então, o que a gente quer dizer é que quando o espírito ele evolui mais no conhecimento e não na evolução, é uma tragédia reencarnatória, viu? A tragédia reencarnatória pode ser coletiva, como foi a de Adolf Hitler, que era um grande conhecedor, né? Um grande homem que teve um grande conhecimento. Mas olha a tragédia que ele provocou. Então, se ele tivesse, né, uma grande evolução, ele seria realmente uma pessoa que ia compreender tudo. Como foi o homem que nasceu filho de carpinteiro, onde não conhecia nada, segundo os historiadores da época, mas reunia todas as ciências. E ele nunca foi numa escola, e agora? Para os homens, esse homem não tinha nenhum valor, chamado Jesus, mas quando ele falava, o que é que acontece, né? Abalava as estruturas de qualquer império. Então, significa que Jesus trouxe do mundo espiritual o conhecimento de Deus e a sua evolução. E até hoje está aqui conosco, né? É verdade. Isso é verdade. Doutora, a gente ouve, ou muitas vezes a gente lê, né? Crianças ou mesmo em adultos, doenças que são raras, que a gente nunca ouviu falar, né? E que a medicina material também não encontra uma cura. Nesse caso, o que a senhora pode dizer a respeito disso? Olha, eu vou dizer uma coisa, né? Eu acho que eu vim para o centro do furacão do universo, a região Nordeste. Vamos lá ver só. Como é que aqui se tinha 15 filhos, 20 filhos, 30 filhos? Teve mulher que teve 30 filhos aqui. Nossa. Aí me diga uma coisa, Cíntia, irmão casando com irmão sem saber, vai dar em quê? Doença genética. Aí a gente no Nordeste está no paraíso da doença genética. Porque, olha, aquele pai que tinha 15 filhos já deixava aquela mulher, ia para outra cidade, tinha mais 15. Não é isso? Aí o que acontece? Aqui é a terra da festa também, é festa todo dia, toda hora, né? Aí aquela mocinha para uma festa, arrumava um namorado sem saber que era o irmão dela que estava ali. Nossa. E dali o que acontece? Existia um casamento, e desse casamento vem vários tipos de doença congênita, gravíssima, entendeu? Aí eu posso dizer que isso é culpa de lá? Não. A culpa é daqui. Então, eu acho que uma região tão complicada como essa, se alguém fosse casar aqui, era preciso ter um exame de DNA obrigatório. Era preciso. Se no exame dissesse assim, olha, vocês são irmãos, não pode casar. E se casar é crime. Mas quando você vem para cá, você vê tanto tipo de anomalias genética que não tem nada a ver com a justiça divina. É casamento de primo com primo, é irmão com irmão. Olha, pense na situação aqui, viu?
Ah, agora entendi, doutora. Obrigada. Mioco, tem mais alguma dúvida? Não. Não? Cíntia? Então, doutora, sabe que eu tenho percebido que tem muitas. Acontece casos de, por exemplo, uma mãe que tem múltiplo, 4, 6 filhos, né? Ou a família que nasce crianças com algum tipo de deficiência, né? Ou esse autismo grave. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que acaba ficando só a mãe. Os pais acabam abandonando a família, né? E a mãe se dedica para cuidar daqueles filhos como ela pode, né? Isso aí, essa situação é, prevista, alguma coisa assim de karmático para essa mulher e para essas crianças? Também não. Isso aí se chama covardia paterna e preconceito com o próprio filho, viu? Aqui houve o quê? 450 casos de microcefalias. Acredite você que essas mulheres todas foram abandonadas pelos seus maridos? Quando viram a aparência da criança, teve homens aqui que uma pedra tinha mais sentimento do que eles. Eles olharam para o berçário e disseram assim: Isso não é meu filho, não. E não voltaram mais. Então, olha, esse espírito responde. Ele responde porque, independente do que seja seu filho, é seu filho. Deus lhe deu para você cuidar. E, no entanto, essas mulheres da microcefalias são mulheres corajosas, que eu cuidei de algumas crianças aqui. Essas crianças vinham limpas, bem tratadas, mas elas nunca vieram com os maridos. Sabe por quê? Foram embora. Não ficaram. Não é fácil também, é muito complicado, porque essa criança vai crescendo, o peso vai aumentando, elas não andam, entendeu? Elas têm rigidez muscular grave, convulsões. Esses maridos foram embora e se casaram com outro. Então, esse homem vai ser feliz em nenhum casamento, criatura. Onde ele abandonou uma criatura ali que precisava de todo o apoio, só porque aquela criança nasceu com microcefalia, e a mesma coisa, assim, que é o autismo. O que tem de mulher abandonada por marido por causa de autismo? Então, essas criaturas, eles rejeitaram o compromisso que Deus ofereceu a ele para o processo de evolução espiritual, e pode ter certeza que, voltando para cá, vão responder por isso. Doutora, minha outra dúvida é assim, uma criança, né, que sofre por não conseguir evacuar, ela come normalmente, né? Foi o que me disseram, que essa criança chora muito, 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 com dor, por não conseguir evacuar. E, assim, primeiro tem que sair umas bolinhas, para depois ela conseguir evacuar normalmente. Mas até chegar dessas bolinhas, ela sofre muito. Ela chora, chora. Isso também tem alguma coisa a ver com essas crianças infectadas ou não? Alimentação. Olha, eu já vi crianças aqui com problemas intestinais graves. Um dos fatores, a alimentação da mãe e aleitamento materno, né? Então, se essa mãe bebe, provavelmente essa contração intestinal ela aumenta. Então, o que é que acontece? A gente avisa, olha, você bebe, como é que você está bebendo, amamentando? Então, quando esse fluido eletromagnético ele vai para o intestino, entendam, né? É um órgão que ele funciona em pausa, né? Ele não funciona rápido, mas quando chega ali, ele trava. Então, provavelmente, essa criança também deve ter contração muscular abdominal. A contração muscular abdominal provoca também ali, né, a formação de gases. Então, o que eu faria aí era o seguinte, né? Orientar a mãe na questão alimentar e colocar um algodãozinho nele, abaixo do umbigo, para ver se destrava esse plexo. Porque aí o plexo genésico travou, né? O intestino vai junto, né? Então, essas patologias também eu encontro aqui no Maria Cláudia, em crianças aqui, que as mães só falta, meu Deus, se arrancar os cabelos. E quando a gente vai para o histórico delas,
a maioria bebe, a maioria fuma. Então, essa alimentação que ela está dando à criança, que é o leite materno, vai contaminado. Entendi, doutor, faz todo sentido. Entendi. Yoko, tem mais alguma dúvida? Não. Cíntia? Doutora Cristina, essas patologias que têm aparecido bastante ultimamente, assim, não só em criança, né, mas de criança, adolescente e adulto, como assim, por exemplo, esclerose múltipla. Teve um caso esses dias de uma menina que teve um monte de fala. Ela estava com um tumor no cérebro, né? Ou, por exemplo, uma morte súbita por ação. Tudo isso é uma coisa kármica que já veio programada ou são coisas assim que foram adquiridas ao longo da vida por alguma contaminação? Olha, o que a gente está percebendo de morte súbita, a chuva negra contaminou seu cardíaco. Porque não escapa. O plexo trava, o coração vai junto. Então, nós estamos vendo aí que pessoas boas estão indo, mas essas vão voltar. Mas as má que estão indo não tem retorno, não. De jeito nenhum. Então, crianças também com tumores muito precoces, o índice aumentou, né? Aí, quando você vai observar esse fator, a gente observa que a criança nasceu com indício de predisposição. A chuva negra acelerou o processo, porque quebrou a imunidade dele pela falta de evolução espiritual desses espíritos. Aí a gente observa outros fatores em crianças também, como ela estava falando aí, autista, contaminação do plexo gástrico, né, pelo processo obsessivo pela chuva negra. Então, essas crianças, elas realmente, elas são bastante complicadas. Faz mais ou menos 8 anos que eu tratei de uma criança aqui, que a medicina material não descobriu o problema dessa criança. A criança vomitava diariamente, né? Até uma jovenzinha de 10 anos vomitava diariamente. E a gente saiu para pesquisar o que era aquele fator ali. Todos os exames na mão, ninguém achava, e nós chegamos a uma conclusão. Ela tinha alergia, olha só, a substâncias da água que ela tomava. Isso para a gente descobrir só mesmo através de aparelho. E a gente examinou, pesquisou 3 meses, continuou a reação, então chegamos à conclusão. Vamos fazer o seguinte: vamos dar água, essa água vai ter que ser fervida. A gente quer uma água totalmente esterilizada. Vamos experimentar agora. Então, na medida que a criança foi tomando essa água, o que acontece? Ela parou os vômitos e aceitou a alimentação, onde se alimentava através de sonda, viu? Então, veja, não adianta você ter uma medicina só para medicar. A medicina tem que pesquisar. Não é só para medicar. Eu perguntava, me diga uma coisa, o que foi que ela comeu hoje? Não, doutor, ela comeu isso, comeu aquilo. Eu dizia, não é isso não, de jeito nenhum. Então, me diga uma coisa, depois que ela come, o que é que vocês dão a ela? A gente dá um copinho d'água, diz, pronto, o caminho é esse. O caminho é esse. E chegamos à conclusão que algumas substâncias da água que estava ali realmente causavam uma sensibilidade na mucosa gástrica e vinha reação de vômito. Controlamos isso, controlamos. Ela só dava água agora quando ela fervia, deixava esfriar, dava à criança, e a criança sustentando a alimentação, tirou a sonda da criança, entendeu? E graças a Deus a criança voltou à normalidade. O que eu quero dizer é que o médico não pode estar pegando numa caneta, olhando para a Cíntia e dizendo assim, olha, vem cá, é isso, isso, isso. Converse com Cíntia, pelo amor de Deus. Escuta o paciente, porque às vezes o problema pode estar numa questão alimentar e não é uma questão grave, é uma questão apenas de controlar aquele alimento. Mas o que é que acontece? Cíntia nem termina, ele já está dizendo, diazepam, toma, vai embora. Então, isso é a medicina da medicação, não é da pesquisa. Doutora, minha última pergunta é assim, uma gestante que não tem vícios, e o espírito reencarnante, ele esteve na colônia,
A gestante está tendo, por exemplo, né, indícios de que precisa ir urgente ao hospital e que é necessário que a criança nasça, né, para não prejudicar a mãe. Nesses casos, qual a explicação para isso? Eu não entendi bem a pergunta. É assim, ó, uma gestante, ela não tem vícios, né? E o Certo. espírito, ele esteve na colônia. Aí, no final da gestação, mais ou menos 7, 8 meses, assim, por exemplo, ela está tendo indícios que precisa ir urgente para o hospital e o médico decide que a criança tem que nascer para não prejudicar a mãe, né? Já que a gestante ela não tinha vícios, o espírito esteve na colônia. Nesses casos, qual a explicação para isso? A situação da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia é uma situação genética, viu? É uma Ah, situação genética. Então, se essa gestante tiver cinco bebezinhos, vai ser o mesmo problema, eclâmpsia, né? ah, Ou pré-eclâmpsia. Então, isso é uma situação genética da própria família. Você vê que nem todas apresentam isso, é 12 por 8, mas quando você vai estudar o histórico, né, de problemas cardíacos nessa família, muitos problemas cardíacos, muitos problemas de hipertensão. Então, significa ali que o fator ele é biológico, ele não é espiritual. A justiça divina vai sustentar ali até o 7º mês, que dá mais possibilidade de vida, né? Até o 8º mês vai ter possibilidade de vida. Mas quando a gente observa que a mãe está correndo risco de vida, é melhor falar assim, olha, você vai ter que arriscar agora, entendeu? O seu nascimento. Por quê? Todo o aparato vai ser dado, a gente vai ter que salvar sua mãe, salvar você. Então, alguns partos prematuros, ele é antecipado por causa da condição física da mãe, viu? então não tem nada a ver com a parte espiritual, tanto da mãe como da Não gestante, não tem nada a ver. tem Entendi. nada a ver, não. Uhum. Minhas dúvidas acabaram. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida? Não. Não? Então, doutora, podemos terminar por aqui. A senhora preferir. Fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre amado, só temos a Te agradecer por tudo que nós recebemos, porque sabemos, Senhor, que veio de Tua parte. Em Teu nome, em nome de Maria Santíssima, damos por encerrado o nosso estudo.